Queridos irmãos e irmãs amados no Senhor, hoje desejo compartilhar convosco uma verdade espiritual profunda que tem impactado multidões ao redor do mundo. Existe um recurso poderoso capaz de romper as correntes da escassez financeira que tem oprimido tantas famílias cristãs. E esse recurso está ao vosso alcance agora mesmo. O que vou dividir nos próximos instantes pode transformar o rumo financeiro da vossa casa, do vosso empreendimento e até do vosso ministério. Há fortalezas de miséria que só são derrubadas quando unimos jejum a uma oração direcionada. E hoje aprendereis como colocar isso em prática. O jejum não é formalidade religiosa nem tradição vazia herdada de gerações passadas. O jejum é uma ferramenta espiritual capaz de demolir barreiras invisíveis que impedem a manifestação das bênçãos de Deus sobre nossas finanças. Quando a batalha se manifesta na área econômica, quando as dívidas se acumulam rapidamente, quando oportunidades parecem desaparecer, a solução não está em bancos, jogos de azar ou estratégias puramente humanas. A resposta encontra-se no altar, na oração acompanhada do sacrifício voluntário do jejum. Permitam-me compartilhar algo aprendido após mais de 5 décadas servindo no ministério pastoral. Há um tipo específico de jejum apresentado nas Escrituras para romper ciclos de escassez, o jejum praticado por Josafá. Lembrais da narrativa. Está registrada em 2 Crônicas 20. O rei Josafá estava cercado por 3 exércitos inimigos. Humanamente falando, a situação era desesperadora. O tesouro do reino estava comprometido, o exército era menor e a derrota parecia inevitável. No entanto, observem a atitude desse homem de Deus. Ele convocou toda a nação de Judá a jejuar. Não foi algo superficial ou simbólico. Foi um jejum coletivo de 24 horas, no qual o povo ingeriu apenas água e clamou intensamente ao Senhor. E qual foi o resultado? Os exércitos adversários começaram a lutar entre si. Depois disso, Judá levou 3 dias recolhendo despojos, ouro, prata e riquezas em quantidade tão grande que mal conseguiam transportar. De repente, a escassez deu lugar a uma provisão abundante e sobrenatural. Irmãos, quando enfrentamos pressão financeira, quando as contas se acumulam, quando a renda não supra as despesas, quando o negócio parece à beira do colapso, precisamos compreender algo essencial. Existe também uma dimensão espiritual envolvida. Não afirmo que toda pobreza seja resultado direto de opressão espiritual, mas as Escrituras indicam que há forças que atuam para manter famílias presas a ciclos de dificuldade financeira. E tais fortalezas não são vencidas com orações rápidas ou pedidos superficiais. Elas cedem quando a oração fervorosa unida a jejum sincero. O próprio Jesus declarou em Mateus 17:21 que determinadas situações só são resolvidas por meio de oração e jejum. Existem barreiras que exigem essa combinação poderosa. Agora, explicarei como realizar o jejum de 24 horas, seguindo o princípio bíblico demonstrado por Josafá. É um jejum que qualquer pessoa pode praticar, mesmo quem trabalha ou tem responsabilidades familiares. Escolhei um dia da semana, sábado ou domingo, por exemplo, e durante 24 horas completas não ingeris alimento sólido, apenas água. Iniciai após o jantar. Se começardes às 19 horas de sábado, concluireis às 19 horas de domingo. Sempre que a fome surgir, substituí a refeição por oração. No horário do café da manhã, dedicai 30 minutos ou 1 hora a buscar a Deus. No horário do almoço, em vez de sentar-se à mesa, colocai-vos diante do Senhor e apresentai vossas necessidades financeiras. É importante compreender que não se trata de um jejum absoluto sem ingestão de água. Esse tipo mais rigoroso deve ser reservado a situações excepcionais e realizado por pessoas experientes. No modelo de Josafá, a água é permitida, mantendo o corpo hidratado e sustentando a prática espiritual. Ao longo do meu ministério, pratiquei esse jejum inúmeras vezes e posso afirmar que é uma das estratégias espirituais mais eficazes para romper bloqueios financeiros. Porém, há algo essencial que precisais entender sobre o processo. Nas primeiras horas, especialmente nas 6 iniciais, a fome se manifesta intensamente. O corpo reage, a mente sugere desistência. Podem surgir dores de cabeça, sensação de fraqueza e desconforto. Isso é natural. É o corpo ajustando-se à disciplina. Contudo, por volta da 12ª hora, algo começa a mudar. A fome diminui e surge uma clareza espiritual impressionante.
É como se uma névoa fosse removida da mente. A percepção espiritual se intensifica e a comunhão com Deus se torna mais profunda. Antes de continuarmos, se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Jejuns incríveis para a unção divina e intimidade com Deus. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. É como se uma cortina fosse retirada da vossa visão interior. A intensidade das orações aumenta, as lágrimas fluem com facilidade, e a presença de Deus torna-se perceptível de uma forma diferente daquela experimentada quando o corpo está saciado. É nesse momento que parece haver uma abertura nos céus. Enquanto jejuais e buscais ao Senhor, há uma batalha sendo travada na esfera espiritual. Mensageiros celestiais são enviados para romper cadeias que prendiam vossa vida financeira. Influências de escassez começam a perder força. Portas antes trancadas começam a ceder, prontas para se abrir. Ainda que os olhos naturais não percebam, no invisível há um grande mover acontecendo. Se chegastes até aqui, creio que não foi por acaso. Há algo especial preparado para vós nesta mensagem. Disponhai o coração, pois ainda há mais a compartilhar. Permiti-me relatar 3 experiências marcantes que presenciei. Em uma igreja em Houston, no Texas, Estados Unidos, havia um irmão chamado Daniel Miller. Ele administrava uma pequena empresa de transporte que estava praticamente falindo. As dívidas ultrapassavam $90.000, valor totalmente fora de sua realidade naquele momento. Credores ameaçavam tomar sua casa e seus bens. Ele me procurou profundamente angustiado, com lágrimas nos olhos. Olhei para ele e disse: Daniel, durante 2 meses você fará um jejum de 24 horas por semana. Serão 8 jejuns consecutivos. Em cada um deles, você orará especificamente por suas dívidas, declarando que o mesmo Deus que agiu na vida de Josafá agirá na sua. Ele seguiu a orientação com fidelidade. No terceiro jejum, um antigo cliente apareceu inesperadamente e quitou uma pendência antiga de $45.000. No quinto, surgiu uma proposta de parceria que trouxe novo investimento ao negócio. No oitavo jejum, suas dívidas estavam completamente pagas e ainda havia saldo positivo em sua conta. Outra história que jamais esquecerei envolve uma viúva chamada Margaret Collins, na cidade de Atlanta, Geórgia. Ela criava sozinha 3 filhos pequenos e trabalhava como costureira, mas sua renda mal cobria o aluguel. Dependia frequentemente da ajuda de vizinhos para alimentar os filhos e vestia-os com doações. A pressão era tão intensa que ela pensava em desistir de tudo. Quando me procurou, senti em meu espírito que deveria ensiná-la sobre o jejum de 24 horas. Ela passou a jejuar todas as quintas-feiras, ingerindo apenas água e clamando a Deus pela provisão. Na segunda semana, uma empresária notou sua habilidade e encomendou uma grande quantidade de peças para uma boutique. O pagamento cobriu vários meses de despesas. Depois disso, vieram novas indicações, e em poucos meses Margaret abriu seu próprio ateliê, empregando outras pessoas. O cenário de carência deu lugar à estabilidade e crescimento. Também conheci um jovem pastor em uma região carente da Califórnia. Ele liderava uma pequena congregação que mal conseguia pagar o aluguel do salão onde se reunia. Desanimado, cogitava abandonar o ministério. Ao ouvir sobre o jejum coletivo de 24 horas, decidiu mobilizar os 18 membros da igreja para jejuarem juntos, ingerindo apenas água e orando especificamente pela provisão do ministério. Uma semana após aquele dia de consagração, um empresário cristão visitou a igreja. Foi tocado pelo que viu e contribuiu com uma oferta significativa que estabilizou as finanças da congregação. Anos depois, aquela igreja havia crescido e conquistado seu próprio espaço. Queridos, não se trata de fantasia. São relatos de pessoas comuns que decidiram aplicar um princípio espiritual com fé e perseverança. Quando jejuais com propósito claro, trocando o alimento físico por comunhão espiritual, algo se move na dimensão celestial. Agora, algumas orientações práticas importantes.
Durante o jejum de 24 horas, deveis beber bastante água. A água não interrompe o jejum, ela sustenta o corpo. Não acrescenteis açúcar, sucos ou qualquer outro líquido nutritivo, apenas água pura. Escovar os dentes, trabalhar e realizar tarefas normais são permitidos. O jejum não é isolamento, mas substituir as refeições por momentos dedicados à oração. Alguns perguntam se podem interromper caso sintam fraqueza. Salvo condições médicas específicas, um jejum de 24 horas é seguro. Muitas vezes, a sensação de desistência é mais mental do que física. Contudo, se houver qualquer sintoma preocupante, usem sabedoria. Há algo profundo que ocorre na área financeira quando jejuamos. O jejum atua como um tratamento espiritual que remove raízes internas como apego excessivo ao dinheiro, confiança exagerada nos recursos humanos e incredulidade. Muitas vezes depositamos mais confiança no salário ou no emprego do que em Deus. O jejum realinha essa dependência, restaurando o Senhor ao centro da nossa confiança. Quando jejuais, estais declarando ao Senhor: Pai, minha confiança está mais em Ti do que no alimento diário. Tu és a minha verdadeira fonte, não o meu chefe, não os meus clientes, não o sistema econômico. Tu és o Deus que provê. Esse ato de fé expresso por meio do jejum toca o coração de Deus de forma profunda. Se esta mensagem está alcançando você, escreva amém nos comentários. Quero saber quantos estão recebendo essa palavra agora. Permitam-me explicar algo essencial. Jejuar sem orar é apenas ficar sem comer. O poder está na combinação. Durante o jejum de 24 horas, estabeleça ao menos 3 momentos de oração intensa, pela manhã, ao meio-dia e à noite, dedicando pelo menos 30 minutos em cada período. Comece adorando, reconhecendo que toda riqueza pertence ao Senhor. Depois, examine o coração e confesse pecados relacionados à área financeira, má administração, dívidas irresponsáveis, apego excessivo ao dinheiro, negligência nos dízimos ou ofertas. Arrependa-se sinceramente. Em seguida, ore com autoridade. Declare com fé: todo ciclo de escassez em minha vida, eu repreendo em nome de Jesus. Toda herança financeira negativa é quebrada pelo poder do sangue de Cristo. Toda porta de provisão que foi fechada será aberta. Fale com convicção, não com hesitação. O jejum fortalece sua autoridade espiritual. Depois disso, apresente suas necessidades de forma clara. Cite dívidas específicas, descreva o emprego que busca, explique a situação do seu negócio. Deus se importa com detalhes. Por fim, agradeça antecipadamente. Diga: Senhor, eu te agradeço porque a provisão já está sendo liberada. Essa é a fé que antecede o milagre. Mas preciso alertá-los: ao iniciar um jejum com propósito, podem surgir resistências espirituais. O inimigo não aprecia quando alguém decide romper cadeias. Primeiro pode vir um desânimo repentino. Pensamentos de dúvida tentarão enfraquecê-lo. Reconheça isso e permaneça firme. Depois pode surgir uma fome intensa e aparentemente exagerada. Beba água, louve, mantenha-se em oração. Também podem surgir distrações inesperadas, telefonemas, urgências, compromissos de última hora. Proteja esse tempo com sabedoria. Por fim, dúvidas podem surgir na mente. Será que isso funciona? Será que Deus se importa com isso? Responda com a palavra. A Escritura está repleta de exemplos de homens e mulheres que jejuaram e viram a provisão de Deus se manifestar. Para resistir, use 3 ferramentas: oração constante, louvor e declarações bíblicas. Quando o desânimo vier, ore. Quando a fraqueza apertar, louve. Quando a dúvida surgir, declare promessas como: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Talvez haja pessoas ao seu redor lutando com dificuldades financeiras e espirituais. Agora, quero falar sobre o jejum coletivo. Quando um grupo se une com o mesmo propósito, o impacto é ampliado. Jesus ensinou que quando 2 concordam em oração, a resposta do Pai. Imagine o poder de uma comunidade inteira jejuando pelo mesmo objetivo. Em uma igreja no Texas, nos Estados Unidos, realizamos diversas vezes jejuns coletivos de 24 horas focados na área financeira. Os resultados foram marcantes. Pessoas encontraram emprego, empresas fecharam contratos inesperados, situações antigas foram resolvidas.
Quando há unidade, o efeito espiritual se multiplica. Se você faz parte de uma igreja ou grupo de oração, proponha um dia de jejum conjunto. Pode ser cada um em sua casa, mas com o mesmo propósito. A unidade fortalece a fé. Contudo, deixo claro, o jejum não é fórmula mágica. Não é manipulação divina. Não obriga Deus a agir. O jejum é um ato de humildade, de dependência e de busca sincera. Deus não é movido por ritual, mas por corações quebrantados. Esta mensagem é para aqueles que desejam mais de Deus, que não se conformam com uma vida espiritual morna, que querem romper limites. Se você está cansado de viver em ciclos de dificuldade e deseja mudança verdadeira, talvez este seja o seu momento. Marque uma data. Tome uma decisão. Separe 24 horas para buscar ao Senhor com propósito e fé. Se esta palavra está falando com você, curta este vídeo. As promessas para quem busca a Deus com sinceridade são grandiosas. Sua vida espiritual será renovada. Aquela distância dará lugar à intimidade. Aquela frieza será substituída por um relacionamento mais profundo e vibrante com o Senhor. Seus relacionamentos também serão restaurados. Casamentos abalados por conflitos financeiros poderão ser reconstruídos quando a provisão de Deus se manifestar. A área econômica da sua vida encontrará novo fôlego. Dívidas que pareciam impossíveis começarão a ser resolvidas. Oportunidades de trabalho surgirão. Negócios ganharão novo impulso. Recursos inesperados poderão aparecer e ideias criativas para gerar renda nascerão na sua mente. Seu ministério igualmente será renovado. Se você é líder, pastor ou missionário e se sente limitado pela falta de recursos, esse período de jejum pode marcar uma virada. Deus pode levantar colaboradores, tocar corações para contribuir e abrir portas que ninguém consegue fechar. Mas acima de tudo, sua fé será fortalecida. Quando você testemunhar respostas concretas após buscar ao Senhor em jejum e oração, sua confiança nele alcançará um novo patamar. Você não será mais o mesmo. Tornar-se-á alguém que compreende, pela experiência, o valor da consagração e da dependência de Deus. O Senhor que sustentou Moisés durante 40 dias é o mesmo que sustenta você hoje. O Deus que respondeu a Daniel em seu período de jejum continua sendo fiel. O Deus que trouxe livramento e provisão nos tempos antigos permanece poderoso e ativo. Ele não mudou, não perdeu força, nem deixou de agir. Comece ainda esta semana. Não espere condições ideais, pois raramente elas aparecem. Escolha um dia, prepare o coração e dê esse passo de fé. No início pode parecer desafiador, o corpo pode reagir e a mente pode sugerir desistência. Porém, mantenha-se firme. Persevere em oração e esteja atento ao que Deus fará. Não se trata de prometer riqueza fácil nem de propagar uma mensagem superficial de prosperidade. Trata-se de aplicar um princípio bíblico antigo, vivido por muitos ao longo da história. O jejum direcionado não manipula Deus, ele demonstra dependência sincera. E o Senhor honra aqueles que o buscam de todo o coração. Se esta mensagem tem abençoado você, compartilhe com outras pessoas e ajude a espalhar essa palavra. Que o Senhor o abençoe e o guarde. Que a paz dele encha seu coração. E que, ao dedicar essas 24 horas ao Senhor, você experimente uma nova dimensão da provisão e da presença de Deus em sua vida. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.